Olá! Que tal a gente fazer uma viagem bem diferente pela França? Uma viagem no tempo, pelo calendário deles. A gente vai descobrir junto as festas mais importantes que ditam o ritmo do ano por lá. E o melhor, vamos focar bastante em como falar o nome de cada celebração, cada coisinha, do jeito certo. Vai ser uma imersão total na cultura e nos sons da França. Vamos nessa? Então, para começar, fica essa pergunta no ar. Como será que é o ritmo de um ano inteiro de festas na França? Sabe, são essas celebrações, desde as pequenininhas em família até aquelas gigantescas na rua. São elas que mostram a alma da cultura francesa. É o que dá o tom do ano. Olha só nosso roteiro. A gente vai passar pelas tradições de inverno e primavera, depois mergulhar nas grandes festas de verão, aí vamos pro outono e fim de ano e, para fechar, um guia prático de como celebrar em francês. Bem completinho, né? Certo, vamos começar pelo comecinho do ano. Essa primeira parte, na França, tem um clima mais aconchegante, sabe? São festas que giram muito em torno de comida boa, de estar com a família. É tudo sobre aquele sentimento de renovação de um novo ciclo que está começando. E claro, tudo começa no dia 1º de janeiro, com o Ano Novo. Em francês a gente fala Nouvel An. Ouviu? Tem uma coisinha importante aqui. A gente junta o som do L com o A. Fica como se fosse uma palavra só. Nouvel An. Vamos tentar? Nouvel An. E olha que tradição fofa que eles têm. Na virada do ano é comum on s'embrasse sous le gui. Isso quer dizer que o pessoal se beija embaixo de uma planta chamada visco, para dar sorte. E como se fala visco em francês? Se diz le gui. A pronúncia é assim, bem curtinha. Le gui. De novo, le gui. Ok, agora o mais importante. Como é que a gente deseja um feliz ano novo em francês? A gente fala bonne année. E para desejar saúde, que é super importante, a gente diz bonne santé. Vamos treinar bem essa pronúncia, ó. Bonne année e bonne santé. Perfeito. Avançando um pouquinho no calendário, chegamos em fevereiro com uma festa que, nossa, é uma delícia. É a La Chandeleur. É tipo o dia oficial do crepe na França. E tem uma superstição super curiosa. Dizem que se você conseguir virar o crepe na frigideira jogando para cima com a mão direita, enquanto segura uma moeda na mão esquerda, isso traz muita sorte e dinheiro para o ano todo. Imagina a cena. O nome da festa, vamos lá, La Chandeleur. E obviamente a estrela da festa são os crepes. Para falar essa palavra certinho, presta atenção no som do E. Ele é mais aberto, sabe? Assim, ó, crepes. Não é crepes, é crepes. E nesse dia, a tradição é comer muitos, muitos mesmo. Chegamos em abril e com ele vem a Páscoa. Em francês, a gente diz Pâques. Um detalhe muito importante aqui. A gente não fala esse S no final, ok? Ele é mudo. Então a pronúncia é só Pâques. Vamos juntos? Pâques. E a parte mais divertida, principalmente para as crianças, é a famosa caça aos ovos de chocolate. Em francês, essa tradição tem um nome bem específico. La chasse aux œufs. Eu sei, essa pronúncia parece um desafio, né? Mas vamos com calma, por partes. Primeiro, la chasse, depois os e por último, e. Juntando tudo bem devagar, la chasse aux œufs. É isso aí. Bom, a primavera vai ficando para trás e... o verão! Com o calor chegando, a energia muda completamente. As festas saem de dentro de casa e tomam conta das ruas. É hora das grandes celebrações de verão na França. E o verão já começa com tudo. No dia 21 de junho acontece a Fête de la Musique. Vamos falar junto? La Fête de la Musique. Nesse dia é incrível. A França inteira vira um palco gigante. Tem música de graça por todo lado, em cada esquina. É uma festa. Agora a gente chega no ponto alto do verão e talvez do ano inteiro na França. A festa nacional mais importante de todas. Anota aí, 14 de julho. Em francês, eles chamam de Le 14 Juillet. Esse nome é chave, é a data mais simbólica do calendário francês. Para a gente ter uma ideia do tamanho da coisa, é como se fosse o nosso 7 de setembro. Le 14 Juillet, que eles também chamam de La Fête Nationale, é o dia que celebra a queda da Bastilha, aquele evento que foi o estopim da Revolução Francesa. É um dia de muito orgulho para eles. E as comemorações são espetaculares. Tem Les Feux d'Artifice, que são os fogos de artifício, muitas vezes com a Torre Eiffel de cenário, imagina só.
Tem também Le Défilé Militaire, o desfile militar super famoso na Avenida Champs-Élysées. E tem uma coisa muito legal e diferente, Les Bals des Pompiers, que são bailes abertos ao público organizados pelos próprios bombeiros. É super animado. O verão se vai, e com ele a agitação. Chega o outono trazendo um clima um pouco mais introspectivo, sabe? Um tempo de lembranças que vai aos poucos preparando a gente para a magia do fim do ano. No dia 1º de novembro tem um feriado nacional chamado Toussaint. É o Dia de Todos os Santos. É um dia mais quieto, um momento de reflexão, de lembrar e homenagear os parentes e amigos que já partiram. A pronúncia é assim, ó, Toussaint. E aí, para fechar o nosso ciclo anual, vem a data que todo mundo espera, né? 25 de dezembro, o Natal. A palavra em francês é linda. Escuta só, Noël. Viu esses 2 pontinhos em cima do E? É um trema. Ele serve para a gente saber que o som é bem aberto. Assim, Noël. Claro que o Natal na França tem suas próprias tradições. O Papai Noel para eles é Le Père Noël. A árvore de Natal é Le Sapin de Noël. E na hora da sobremesa não pode faltar La Bûche de Noël. É tipo um rocambole, sabe? Mas ele é feito para parecer um tronco de árvore. Uma delícia. E para desejar um Feliz Natal para todo mundo, com aquele clima de festa, a gente fala Joyeux Noël. Vamos tentar? Com bastante alegria. Joyeux Noël. Beleza? Pra gente fechar com chave de ouro, que tal um kit de vocabulário? São umas palavrinhas essenciais pra gente não fazer feio em nenhuma festa ou comemoração por lá. Vamos imaginar a situação. Alguém foi convidado para uma festa. Então essa pessoa é l'invité. É o convidado ou a convidada. É de bom tom levar le cadeau, que é o presente. Chegando lá, provavelmente vai ter le gâteau, o bolo. E na hora de celebrar, todo mundo ergue as taças para trinquer, ou seja, brindar. E aqui vai uma palavra super útil que serve para tudo. Aniversário, formatura, qualquer conquista. Para parabenizar alguém, a gente diz félicitations. É uma palavra super positiva. Vamos falar bem devagar, sílaba por sílaba, para pegar o jeito. Félicitations. Félicitations. E agora, depois desse passeio pelo ano francês, fica uma pergunta no ar pra gente pensar. De todas essas tradições, qual delas a gente mais gostaria de viver de perto, hein? Imagina só comendo crepes quentinhos na Chandeleur ou dançando até cansar num baile dos bombeiros no 14 de julho. No fim das contas, cada uma dessas festas é um jeito único de entrar de cabeça e sentir a riquíssima cultura da França.